Olá, pessoal. Então, dando sequência aos nossos estudos dentro da citologia, do estudo da célula, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do citoplasma e algumas organelas celulares, a sua função, que é um assunto bem importante da gente entender dentro da citologia, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui a apresentação. Então, aqui, ó, organelas, né? Falando um pouquinho mais sobre as organelas celulares, né? Então, vocês fizeram o desenho da célula vegetal e da célula animal, então isso já vai facilitar bastante na identificação das organelas. Então, vocês desenharam, observaram as estruturas, que algumas organelas tinham apenas na célula animal, que algumas organelas tinham apenas na célula vegetal, né? E é interessante a gente também para entender, né, que algumas estruturas são exclusivas, né, mas que outras, como os ribossomos, lisossomo, a mitocôndria, elas vão ser comuns dos dois tipos de célula, né? Então, falando um pouquinho melhor a respeito do citoplasma, né? Citoplasma, ele vai compreender o espaço interno da célula, então o que está dentro da membrana plasmática, né? Então, no caso dos eucariontes, o citoplasma ele vai estar entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, tudo aquilo que está ali envolto, né? Nos seres procariontes, o citoplasma é delimitado pela membrana plasmática. Nos seres eucariontes, o citoplasma se localiza entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. Então, é todo aquele espaço que tem dentro da célula que vão estar as organelas celulares. Então, esse espaço ele é preenchido por água, sais minerais, proteínas, enzimas, dentre outras substâncias inorgânicas e também substâncias orgânicas, né? Além das organelas, é claro, que nós vamos estudar que são as funções, né? Que vão realizar as funções dentro da célula. Então, aqui nessa imagem, está mostrando na setinha o citoplasma, né? Então, vocês podem observar aqui uma célula animal, e aí está indicado aqui o citoplasma, né? Envolto na membrana plasmática e tudo mais. Primeira organela que nós vamos trabalhar são os ribossomos, né? E os ribossomos, eles são organelas bem importantes porque são organelas que são membranosas, então eles vão ser encontrados tanto nas células procarióticas quanto nas células eucarióticas, né? Porque os ribossomos eles são fundamentais para a síntese de proteína. Então são eles que vão produzir as proteínas que a célula precisa. Então não tem como eu ter célula sem eu ter ribossomo. O ribossomo ele é fundamental, porque é ele que vai sintetizar, que vai produzir as proteínas que vão constituir a minha célula, né? Então é fundamental. O ribossomo ele é muito importante. Então, aqui tem uma imagem, né, dos ribossomos, eles são bem pequenininhos, né? Nesse caso aqui, ele está envolvendo o retículo endoplasmático granuloso, que nós vamos ver mais aqui para frente, tá? Também temos, então, os centríolos. Os centríolos, eles são organelas que vão ser encontrados aos pares, né, nas células animais. Geralmente, eles vão estar próximos aos núcleos, e eles são constituídos por túbulos de proteína que vão participar na formação de cílios e flagelos, além de ser fundamental no processo de divisão celular. Então, tá aqui, ó, a imagem do centríolo, né? E aí, eles estão aqui aos parzinhos, ó. Retículo endoplasmático. Então, eu falei antes para vocês que o ribossomo estava ligado no retículo endoplasmático. Por quê? Porque eu vou ter dois tipos de retículo endoplasmático. Eu tenho o liso e o granuloso, rugoso, né? O retículo endoplasmático ele é formado por uma rede de canais que são interligados e distribuídos por toda a célula, né? Então, ele vai estar presente em todas as células eucarióticas e ele vai atuar no transporte de substâncias pelo citoplasma, né? Então, é por onde as substâncias elas vão ser transportadas. Tá? Então, aqui tem um desenho do retículo endoplasmático, ó. Geralmente, nesse caso aqui, perto do núcleo, né? Porque é por onde vai as substâncias
vão entrar e sair, né, e vão ser transportadas. Então é fundamental também. Complexo Golgiense, tá? O complexo Golgiense, ele é formado, então, por sáculos achatados, empilhados, localizados, geralmente próximo também ao núcleo das células eucarióticas. E eles têm como principal função a secreção celular, ou seja, eles recebem, transformam e liberam substâncias no interior de vesículas que atuarão dentro e fora da célula, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, células que são células de alguma glândula, por exemplo, glândula que secrete algum hormônio, né? Qual é a organela que é responsável pela secreção? O complexo Golgiense. Então, se eu pegar lá alguma célula de glândulas, elas vão ser muito ricas em complexo Golgiense. Por quê? Porque ele vai estar intimamente relacionado com essa questão da secreção celular, tá? Então, as glândulas que secretam, as glândulas que vão secretar, né? Elas têm muito complexo Golgiense nas suas células, né? Para auxiliar no aumento dessa secreção, tá? Então aqui, ó, tem uma imagem do complexo Golgiense, né? Aqui, ó, perto do núcleo tem o retículo endoplasmático também, que vocês podem observar. Lisossomo. Os lisossomos, eles são organelas que vão ser originadas do complexo Golgiense. Lá no seu interior encontram-se enzimas que são digestivas, o que lhe confere a digestão intracelular, tá? Então, qual é o papel dos lisossomos? Fazer a digestão das substâncias dentro da célula. Então, seu papel, digestão intracelular, tá? Então, aqui, ó, tem um desenho dos lisossomos. Mitocôndria. A mitocôndria, nós vamos trabalhar ela mais aprofundado quando a gente vê o processo de respiração celular, tá? Então, a gente vai estudar lá o ciclo de Krebs, respiração celular, a gente vai estudar bem detalhadamente a questão da mitocôndria. Mas agora, sim, a gente tem que entender qual é o papel dela, né? Ela é encontrada em grande número, tanto em células animais quanto nas células vegetais, e ela vai ter função de liberação de energia para o metabolismo celular, né? E aí, qual é esse processo? Respiração celular, né? Qual é o nome do processo que vai liberar energia nas células? Respiração celular. Então, ela é responsável por realizar a respiração celular dentro da célula, tá? Então, aqui estão as mitocôndrias. Cloroplastos. Os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, elas também vão participar de processos energéticos, né? Porém, apenas das células vegetais, né? Então, são responsáveis pela fotossíntese, utiliza gás carbônico e água na presença de luz e de clorofila e sintetiza carboidrato, principalmente glicose, né? E ela também vai liberar o oxigênio, tá? Então, os cloroplastos são as organelas que vão estar envolvidas no processo da fotossíntese. E ele tem essa coloração esverdeada em função do pigmento, que é a clorofila. Nós também vamos estudar a fotossíntese mais detalhadamente. Tá? Então, aqui tem uma imagem da célula vegetal. E aí, aqui vocês percebem em verdinho, ó, os cloroplastos, né? Os vacúolos, então, são estruturas que são típicas das células vegetais, porque elas ocupam a maior parte do volume celular. Então, se eu voltar nessa imagem aqui da célula vegetal, vocês vão ver que o vacúolo ele está ocupando grande parte do citoplasma, né? Por quê? O vacúolo ele tem a função de armazenar água e outras substâncias, né? Então, a planta ela precisa armazenar água, porque diferente do animal, a planta ela não tem como buscar fonte de água. Então, o animal ele tá lá com sede, ele vai lá e busca água. A planta não. Então, a planta ela tem que ter formas de armazenar essa água, tá? Então, os vacúolos em grande tamanho dentro da célula vegetal têm esse papel de armazenamento da água dentro da planta. Também vão armazenar outras substâncias, pigmentos, sais minerais, etc. Tá? Então, aqui, ó, o desenho com o vacúolo, então, ocupando grande parte da minha célula vegetal.
parede celular, a gente já falou dela, né? Mas é importante ressaltar que ela é uma estrutura típica das células vegetais, né? Vou ter parede celular também nas células bacterianas, que a gente viu, nos fungos, né? E o papel principal da parede celular é dar uma proteção extra. Então, ela vai ficar por fora da membrana plasmática e ela vai dar uma certa resistência para a célula, né? Beleza, pessoal? Então, as organelas que eu queria trabalhar com vocês hoje eram essas, né? Dentro do estudo das células. Conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai estudando melhor elas, mas aí dentro das funções celulares. Por exemplo, a gente vai trabalhar lá síntese de proteínas, a gente vai trabalhar os ribossomos, a gente vai trabalhar a questão energética, a gente vai trabalhar mais a questão da mitocôndria e do cloroplasto. Mas é interessante que vocês vão entendendo, né, para que serve cada uma dessas organelas e o papel dela dentro da célula, né? Então, para a aula de hoje era isso. Até a próxima.